Boa tarde, meu nome é Gustavo Henrique Sérgio Martins e eu vou apresentar a primeira questão do trabalho teórico de teoria da computação sobre minimização de AFDs. O, o trabalho foi feito em dupla, eu e o Maurício, e o professor pediu que cada aluno da dupla resolvesse uma minimização de um AFD. Foram passados dois AFDs, eu fiquei com a minimização do primeiro. Bom, vamos lá. O AFD que a gente tinha que minimizar é esse aqui da figura. Eu fiz o exercício no meu caderno e vou ensinar mostrando o processo. As fotos que estão aqui são dos exercícios já feitos e eu vou mostrar qual que foi o processo por trás da minimização desse FD. O FD que o professor deu é esse FD aqui, então eu tinha que minimizar ele. Então, o que eu fiz? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é a construção da tabela de equivalências, né? Então a gente tem um FD aqui de 5 estados, então a gente tem aqui uma tabela de equivalências com coluna de E1 a E5 e aqui uma linha de E0 a E4. E aí a gente monta a tabela conforme está aqui. Aí o que acontece? A princípio eu vou pedir para que seja ignorado essas bolinhas com X aqui, porque isso aqui já é o exercício feito. Então esses estados são as marcações que eu fiz de estados não equivalentes, já depois do exercício pronto. Tá? Então a princípio, vamos lá, a gente tem um FD, constrói essa tabela de equivalência do FD. Então qual é a primeira coisa que a gente faz depois disso? A primeira coisa que a gente faz é o que eu anotei aqui do lado, marcar os pares de aceitação e não aceitação, que são as não equivalências assim mais óbvias, né? Porque um estado de aceitação não vai ser equivalente a um estado de não aceitação. Então o que a gente faz? A gente faz um X aqui, ó, um X dessa cruzinha aqui no palitinho, para os pares que são obviamente não equivalentes, que são de aceitação e não aceitação. Então, se vocês puderem observar, a gente tem aqui, por exemplo, E0 com E5, né? Então, se a gente voltar lá no nosso FD, a gente tem que E5 com o estado de aceitação, E0 não. Então, o que a gente faz? Simplesmente compara os de aceitação com todos que não são. Então, eu comparei primeiro aqui o E3 com o E0, E3 com E1, E3 com E2, E3 com E4. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem E3 com E0, E3 com E1, E3 com E2, E3 com E4, e aí a gente vai marcando essa cruzinha para mostrar que eles são não equivalentes. Aí depois de feito isso, então todos esses marcados com esse xizinho aqui são os pares de aceitação ou não aceitação. Esse. Então, o que sobra fica em branco, tá? Não coloca essas bolinhas aqui. Essas bolinhas aqui é porque o exercício já estava resolvido no meu caderno. Eu fiz a resolução do exercício completa antes de apresentar. Então, isso aqui fica em branco. Aí, os estados que ficam em branco são analisados em sequência. Então, depois que a gente marca os pares que são obviamente não equivalentes, que são de aceitação ou não aceitação, a gente parte para a análise. Então, qual que é o segundo passo? Analisar os demais pares. Então, a gente teria esse quadradinho aqui em branco, esse aqui em branco, onde está essa bolinha com xizinho, seria em branco, né, no início do exercício. Então a gente começa primeiro analisando ele, E0 é 1, não tem nada aqui, vamos fingir que não tem nada aqui. Então E0 é 1, partimos para analisar ele. Então vamos lá, temos aqui o par E0 é 1. E0, aí a gente analisa as duas entradas, né? Então E0 para a entrada A cai em E1. E1 para a entrada A cai em E2. Então a gente sabe que esse par E0 E1 para a entrada A cai em E1 E2. Então a gente vai lá e consulta esse estado aqui na tabela. E1 E2. Então a gente tem aqui que E1 E2 era um outro estado em branco, correto? Beleza, então por enquanto a gente não faz nada. A gente sabe que cai em E1 E2, beleza. Aí o que a gente faz? A gente coloca esse estado aqui na lista. A gente coloca ele na lista aqui. A gente puxaria uma setinha aqui de E1 E2, certo? E colocaria o estado que levou a ele, que é o E0 E4. Que é o E0 E1, perdão. É o E0 E1. Então, a gente puxaria aqui uma setinha e colocaria que o que cai no E1 E2 é o E0 E4. Só que a gente não vai fazer isso agora, vocês vão entender por quê. Aí a gente passa para analisar a entrada B agora. A gente analisou a entrada A, a gente viu que E0 e E1 para a entrada A cai em E1 E2. Aí agora a gente vai analisar a entrada B. E0 para a entrada B cai em E2, E1 para a entrada B cai em E3. O que acontece? Quando a gente vai analisar E2 e E3, a gente vê que ele é um estado que é não equivalente já de cara. A gente já marcou ele de início que ele não é equivalente, porque ele é um para aceitação não aceitação. Então a outra entrada que a gente analisou também não pode ser. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente
marca aqui que eles não são equivalentes, e volta para analisar o primeiro estado que a gente tinha marcado. Então, o E1 e E2, se o E2 e E3 não pode ser equivalente, o E1 e E2 não vai ser equivalente, certo? Então, a gente vai lá e marca... a gente vai lá e marca o E1 e E2, tá vendo? Marca ele aqui. E aquela lista, porque que a gente colocaria aqui que o E1 e E2 é derivado do E0 e E1, a gente marca que ele não é equivalente também. Então, quando você marca que um estado não é equivalente, um par de estado não é equivalente, toda a lista que chega àquele estado também não vai ser equivalente. Então, a gente marcaria aqui o E1 e E2 e já por consequência marca o E0 e E1, que é o estado que leva ao E1 e E2, certo? Beleza. Aí o que acontece? Marcamos aqui o E0 e E1. Vamos analisar agora o E0 e E2. Então, o E0 e E2 para a entrada A cai em E1. O E0 para a entrada A cai em E1. O E2 para a entrada A cai em E3. Então, a gente tem o par E1 e E3 aqui. Vamos lá na tabela conferir se ele já é não equivalente de cara. Se ele já é um par aceitação não aceitação. Então, quando a gente vai ver aqui o E1 e E3, E1 e E3 é um par aceitação não aceitação. Então, a gente nem precisa analisar, nesse caso, a entrada B. Nem precisa, não é necessário, porque a gente já sabe que eles não vão poder ser equivalentes, certo? Porque já um deles aqui é um par aceitação não aceitação. Então, se para uma entrada eles já são obviamente não equivalentes, a outra nem é necessário analisar, tá bom? Então, a gente já marca aqui que o estado que leva a eles, né, no caso o E0 e E2 também não vai ser equivalente. Então, a gente tem que o E1 e E3 não é equivalente já, de cara, com essa cruzinha aqui que a gente marcou no início. E o estado que leva a ele, que é o E0 e E2, que estaria em branco, tá? Não está porque aqui eu já fiz o exercício, mas aqui estaria em branco, a gente vai e faz a bolinha com o xizinho, para mostrar que ele não é equivalente. Só reforçando o ponto, os que são cruzinha aqui, os que são marcados em X, são os que são não equivalentes já na análise prévia de aceitação na aceitação. Todos que têm a bolinha com X é que a gente vai marcando que eles não são equivalentes ao longo das outras análises, tá? Só relembrando isso aí. Então aí a gente passa para o próximo estado. Marcou que isso aqui não é equivalente, vamos analisar agora o outro que estaria em branco, no caso, que seria o E0 e E4. Então a gente vai lá olhar o E0 e E4. E0 para a entrada A cai em E1, E4 para a entrada A cai em E3. Já sabemos até dessa análise anterior aqui que eles não são equivalentes. Então nem é necessário analisar a entrada B para esse par aqui, porque eles já são nitidamente não equivalentes, porque E1 e E3 é um par aceitação não aceitação. Então a gente não vai poder fazer eles serem equivalentes, por consequência E0 e E4 também não vai ser equivalente, nem precisa ser feita a análise da entrada B, tá? Então a gente vai lá e marca E0 e E4 com a bolinha e o xizinho. Passamos aqui agora para o E1 e E2, né? Vamos lá. Analisando E1 e E2. Perdão. E1 para a entrada A cai em E2, E2 para a entrada A cai em E3. Então a gente tem o par E2 e E3. Vamos olhar lá o par E2 e E3. Já não é equivalente de cara. Porque se a gente for olhar aqui, ó, primeiro está marcado com a cruzinha aqui, e ele está marcado com a cruzinha aqui por quê? Porque E2 e E3 é aceitação, não aceitação. Então nem precisa analisar a entrada B. Já colocamos aqui que eles não são equivalentes e por consequência o estado que leva a eles, que é um E1 e E2, não pode ser equivalente. Então E1 e E2 no caso é marcado com a bolinha e o xizinho, certo? Beleza, é marcado aqui com a bolinha E1 e E2. O próximo que estaria em branco seria o E1 e E4, né? Então vamos analisar o E1 e E4. Temos aqui o E1 e E4, E1 para a entrada A é 2, E4 para a entrada A é 3. Vamos lá, olha, então a gente tem o par E2 e E3, que a gente já sabe desse aqui que não é equivalente, mas vamos lá só confirmar na tabela. E2 e E3 não é equivalente, é um par aceitação, não aceitação. Logo, ele não é equivalente e o par que leva a ele não pode ser equivalente a nenhum outro par de estados. Então a gente vai lá e marca o E1, E4 com a bolinha e o xizinho. Então agora a gente parte para qual? Agora vocês vão observar o seguinte. Esses pares aqui não estão marcados, mas só para lembrar, não é porque o exercício está incompleto, é porque eu já resolvi o exercício e vocês vão entender por que esses pares aqui não estão marcados. Vamos analisar agora a entrada, o par de estados E2 e E4. Então a gente vai lá e analisa o E2 e E4. Deixa eu só mudar minha janela de lugar aqui. Analisa o par E2 e E4. E2 para a entrada A cai em E3. E4 para a entrada A também cai em E3. Então a gente já tem um par que é trivialmente equivalente, porque a gente tem dois estados distintos que para a mesma entrada leva para o mesmo estado, leva para um estado só. Então, assim,
Nesse caso, o que a gente faz? Olha só, a gente tem que eles são... Oh, perdão, onde é que eu tô? Aqui, é 2 é 4, certo. Eles são trivialmente equivalentes, né? É 3 é 3. O que a gente faz? A gente já sabe que eles são trivialmente equivalentes, mas a gente analisa a entrada B para confirmar. Então vamos lá. E2 para a entrada B cai em E4 e E4 para a entrada B cai em E2. Então aqui a gente confirma. Ó. Primeiro, para a entrada A gente tem que dois estados distintos, E2 e E4. Para uma entrada A caem no mesmo estado os dois, ou seja, eles já são equivalentes aqui. E fazendo B, a gente reafirma e a gente confirma isso, porque o E2 para a entrada B cai em E4, o E4 para a entrada B cai em E2. Ou seja, você sai de E2 E4 e cai em E4 E2. Ou seja, eles são equivalentes, entendeu? Você está saindo da mesma coisa para a mesma coisa. Então a gente já sabe que esse par E2 E4 aqui é equivalente. Então a gente armazena ele, vamos dizer assim, a gente guarda ele. A gente escreve lá que ele é equivalente para não esquecer. Ah, e detalhe, a gente não marca ele, né? Porque a gente só marca nessa tabela os pares que são equivalentes. Primeiro, os que são obviamente equivalentes, que é a aceleração e a aceitação. Os outros que são sendo não equivalentes a partir da nossa análise. Esse aqui, a gente fez a análise dele e qual a conclusão que a gente chegou? Que eles são equivalentes, então a gente não marca. É por isso que ele está em branco aqui. Então, beleza. E2 e E4 já sabemos que são equivalentes. E agora a gente tem, faltou qual lá? Faltou o E3 e E5. Então vamos analisar o E3 e E5. E3 para a entrada A cai em E5. E5 para a entrada A também cai em E5. Ou seja, caímos no mesmo caso do E2 e E4 para a entrada A. Eles são trivialmente equivalentes, porque você tem dois estados diferentes para a mesma entrada caindo no mesmo estado. Eles levam ambos os estados distintos para a entrada A levam para um estado só. Então eles são trivialmente equivalentes. Aí vamos analisar a entrada B para confirmar, né? Então E3 para a entrada B cai em E3, E5 para a entrada B cai em E3. Ou seja, a gente tem dois pares trivialmente não equivalentes, tanto para a entrada A quanto para a entrada B. Ou seja, a gente sabe que esse estado é equivalente também. Logo, a gente não marca. Por isso que esses dois estados estão em branco. Aí eu anotei aqui, ó, os pares equivalentes são E2 e E4, E3 e E5. Então agora o que a gente faz? A gente já sabe que esses são os estados que a gente pode minimizar, ou seja, a gente pode juntar esses estados. A gente sabe que eles são a mesma coisa. Então a gente pode vir aqui no nosso FD e juntar esse par de estados aqui, o E2 com o E4 e o E3 com o E5. E as ligações se mantêm, vocês vão ver lá. Que aí juntando esses dois estados aqui, perdão, juntando esses dois estados aqui e esses dois aqui, a gente chega nesse AFD final aqui, olha, minimizado. Esse é o AFD minimizado. Aí o que eu escrevi, os pares equivalentes são E2 e E4, E3 e E5, e refiz o AFD minimizado. Então você pode perceber que a gente tem um estado 2 e 4, que é aquele par lá E2 e E4 fundidos, né? E aqui o par é 3 e 5, que são os estados 3 e 5 normalmente fundidos. Então, e as ligações se mantêm, porque se você observar, ó, vamos comparar esse AFD minimizado aqui com o outro lá. Então vamos supor, do estado 1 para B, a gente cai em E3. Então aqui está caindo em E3 para B, lá está caindo em E3 para B, certo? E uma coisa que é importante notar, olha só, a gente tem que, nesses pares de aceitação aqui, vamos porque a gente está no estado 3. Para A gente cai num outro estado de aceitação, que é o 5. Se no 5 a gente recebe a gente continua no estado de aceitação, que é o 5. E se no 5 a gente recebe B, a gente continua no estado de aceitação, que é o 3. E se no 3 recebe B, continua no estado de aceitação. Isso quer dizer o quê? Que depois que a gente cai no estado de aceitação aqui, para qualquer entrada a gente fica no estado de aceitação, certo? Depois que caiu no 3 aqui, para A aceitação, para B aceitação, para B aceitação, se tiver aqui para A aceitação, enfim. Essa relação também se mantém no FD minimizado. A gente simplesmente junta esses estados. Como que isso é feito? Junta esses estados. Ou seja, a gente tem aqui um 3 e 5 juntos, a gente coloca que ele é de aceitação, e para A e para B, ele simplesmente permanece nesse estado de aceitação. A gente simplificou aquela relação entre os dois. E aí a gente pode observar que o FD se mantém. Então vamos supor que para 2, né? Lá no FD original, a gente tem que para a entrada B a gente cai em 4. Essa relação se mantém. Para a entrada B, aqui a gente tem o 2, 2 e 4 unificados. Para a entrada B, mantém nele, entendeu? Então, assim, de 2 cai para 4, porque o 2 e 4 estão fundidos no mesmo estado. Então, para B, essa relação se manteve. 0 para B lá, acho que se não me engano cai em 2, né? 0 para B cai em 2, essa relação se mantém aqui. Então, a FD, a lógica é mantida, sem estados que são desnecessários, são inúteis, entendeu? Então, esse é o AFD do item 1 minimizado.
agora eu vou falar sobre a questão 2. No caso da questão 2, esse é o autônomo que nós precisamos minimizar. Ele tem 6 estados e nós vamos começar o processo para fazer a minimização dele. Bom, o primeiro passo é construir a tabela de equivalências, marcar os estados trivialmente não equivalentes e marcar os estados de aceitação e não aceitação. Bom, então, antes de começar a ver se os estados são equivalentes, nós temos que marcar os estados que não são equivalentes, ou seja, os estados que não têm ligação, são estados de aceitação e não aceitação. E como eles não possuem ligação entre si, eles não podem ser equivalentes. Então, para começar, nessa tabela feita aí, esses estados de aceitação e não aceitação estão marcados com X, somente o X, sem ser o X com uma bolinha. Então, começando, nós marcamos o estado Q0, Q3, Q1, Q3, Q2, Q3, Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q5, Q4, Q5, Q0, Q6, Q1, Q6, Q2, Q6 e Q5, Q6. Então, esses estados que estão marcados somente com um X na tabela são os estados que são trivialmente não equivalentes. Então, esses estados, como eles não têm ligação entre si, eles são estados de aceitação e não aceitação, eles não podem ser equivalentes. Então, depois de ter marcado esses estados trivialmente não equivalentes, nós temos que começar a verificar os outros estados que possuem ligação para ver se eles são equivalentes. Bom, então, começando, Q0 e Q1, Q0 com A vai para Q2 e Q1 com A vai para Q3. Então, nós sabemos que esse estado não é equivalente. Agora, testando Q0 e Q2. Q0 com A vai para Q2, Q2 com A vai para Q5. Aí depois, Q0 com B vai para Q1 e Q2 com B vai para Q3. Então, nós sabemos que esse estado também não é equivalente. O mesmo vai valer para Q2 e Q5. Agora, seguindo para a próxima comparação, para a próxima verificação, né? Agora nós vamos para o estado Q0 e Q5. Q0 com A vai para Q2 e Q5 com A também vai para Q2. Então, até aí, eles são equivalentes. Só que agora, passando para o B, como são estados que têm a possibilidade do B, Q0 com B dá Q1, vai para Q1 e Q5 com B vai para Q3. Então, apesar de com A eles seguirem para o mesmo estado, com B eles vão para estados diferentes. Então, isso quer dizer que eles não são equivalentes. Agora, continuando o mesmo processo, nós temos que fazer para isso para todos os estados que não foram marcados como trivialmente não equivalentes. Q1 e Q2. Q1 com A vai para Q3 e Q2 com A vai para Q5. Então, não é equivalente. Q1 e Q5. Q1 com A vai para Q3 e Q5 com A vai para Q2. Então, novamente, não é equivalente. Q3 e Q4. Q3 com A vai para Q4 e Q4 com A vai para Q2. Então, novamente, não é equivalente. Os estados 3 e 6 agora. Começando com o A. Q3 com A vai para Q6. Q6 com A também vai para Q6. Então, ok, nós identificamos que no caso do A, eles são equivalentes. Agora, passando para o B. Q3 com B vai para Q4. E Q6 com B também vai para Q4. Então, como a gente pode verificar aqui, em ambas as situações, com A e com B, os dois estados vão ser direcionados para o mesmo estado. Então, isso vai mostrar para a gente que eles são sim equivalentes. E por último, Q4 e Q6. Q4 com A vai para Q2 e Q6 com A vai para Q6. Então, com isso a gente pode verificar que os únicos estados que são equivalentes são o Q3 e Q6. Então, agora, voltando para a tabela, a gente consegue verificar.
Primeiramente, os que foram marcados com X, que eram os trivialmente não equivalentes, nós já desconsideramos eles como equivalentes. Depois disso, sobraram os que não estão marcados com X. Então, no caso dos que não estão marcados com X, que é o caso de que os que estão marcados com bolinhas e vazios, o que isso quer dizer? Os que estão marcados com bolinha e um X quer dizer que eles poderiam ser equivalentes, só que foi testado, foi verificada essa equivalência e percebeu que eles não são equivalentes. E o único que ficou em branco foi o Q3 e Q6. Então, como a gente acabou de ver aqui, o Q3 e Q6 eles são equivalentes, porque tanto com A e B eles vão para o mesmo estado. Então, como eu tinha acabado de falar, somente Q3 e Q6 são equivalentes. Então, como somente esses estados são equivalentes, a gente pode reescrever o autônomo dessa maneira, juntando os estados Q3 e Q6, que como eles são equivalentes para a mesma situação, eles vão levar para os mesmos estados, nós podemos escrever os dois como um estado só. Aí fica desse jeito a minimação, Q3, a minimização. Q3 e Q6 ficam juntos, porque eles são equivalentes, então o autômato minimizado vai ficar desse jeito. Bom, eu agradeço o tempo e espero que tenha ficado clara a explicação. Muito obrigado.